nesta noite, em nome do Senhor, e deixe espargir, meus irmãos, a tua melhor e maior adoração ao Senhor, nosso Deus, aleluia. Como importante é, irmãos, adorarmos a Deus, porque o Senhor também, Ele habita no meio dos louvores, aleluia. O Senhor, meus irmãos, Ele habita no meio da adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Como é desejoso para mim e para ti estarmos na presença do Senhor nosso Deus, irmãos, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Talvez hoje, eu tenho certeza que nós podemos ter, irmãos, o mesmo sentimento que os soldados romanos tiveram, não é? Qual que é, irmãos, o sentimento que eles tiveram? Quando eles escutaram Jesus falando, diz lá um texto no Evangelho que lá está escrito: jamais ninguém falou como Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles estavam ali para o prender, eles ficaram maravilhados, meus irmãos, como que Jesus havia falado, porque a Bíblia diz que ele falava, queridos, como que quem tem autoridade, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Vamos aqui louvar aqui dois hinos aqui da nossa harpa. Irmã Keliane, louve aqui, irmã Keliane. Dois hinos aqui da nossa harpa, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o 127 da harpa. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Que toda a igreja venha louvar o Senhor. Me ajudar aqui, para que nós venhamos adorar ao único que é digno de toda louvor, de toda honra e toda glória. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra
somente a estrofe 4. Quem aqui quer ser recebido por Jesus sendo chamado bem-vindos? Que nós possamos alcançar essa glória de ouvir naquele santo dia que Jesus vier para mim, para você, que nós viemos ouvir Ele dizendo: sejas bem-vindo, amado do meu Pai. Eu acho que deve ser a felicidade maior que existe, né? Vamos louvar o 467, irmão. Me ajuda nesse louvor. Eu acho bonito, mas eu não tenho uma voz muito boa não, mas para Deus, né, não é voz bonita. É a sinceridade de você louvar para Ele, né? 467. Sobre as ondas do mar. Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força tu és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer. Solta o cabo da nau, soltei. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fator, e o mesmo poder Ele sempre dirás, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei. Solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás.
nós vamos estar seguros, né? Eu acho tão bonita essa parte, irmão, quando ele fala assim no 4º versículo: quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando nós tirarmos o nosso ego, o nosso eu, pode ter certeza que nas ondas nós vamos andar, porque o nosso eu já foi tirado. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia, que bênção, não é, queridos? Maravilha, bom é louvarmos ao Senhor, nosso Deus, aleluia. Vamos ouvir aqui a leitura oficial aqui com o cooperador, então, Francisco. Vamos ouvir aqui a leitura. Pai Senhor, igreja. Amém! Melhorou, né? Glória a Deus. Não parece que estou meio triste, né? É o filho. A casa do papai está aqui, rapaz. O papai está na casa, aleluia. Salmo de número 46. São 11 versículos. Vamos ver aqui esse salmo aqui. Eu estava ali na porta ali. E um versículo aqui me chamou muita atenção. Aqui, Jesus. Salmo de número 46. A segurança em Deus. Se não é Ele, nós estamos perdidos, irmão. Nós temos que estar segurando. Eu não posso nem segurar na mão dele, porque se eu segurar, já viu o que acontece, né? Mas ele tem que segurar na minha. Ele está me segurando, aí eu creio que eu estou seguro. Aleluia. Salmo de número 46, eu vou ler versículo ímpar, irmão Pá. É um pouco número, mas é pouquinho versículo. E Deus vai falar grandemente conosco aqui nesta noite. Salmo de número 46, versículo 1. Eu leio o versículo ímpar, irmão Pá. Amém? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ai. Agora sou eu. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobraveza, Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus. Sou eu. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embreveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Quebra o aço, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Eu vou pedir para vocês lerem comigo o versículo de número 10, repetir comigo, amém? Eu vou contar até 3. 1, 2 e 3. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Aquietai-vos e saber que eu sou o Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus no céu, Deus na terra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração. Glória a Deus. Não estou aqui falando com um pouco de dificuldade, que com a afta aqui na boca que vem incomodando demais. Eu acho que a comida estava muito pouco, eu tive que ficar por pouco, eu não comi nada aqui, mas misericórdia. Vamos ter algum pedido de oração nesta noite, irmã Jéssica? A irmã Elisandra, ela está doente, ela está gripada, né, irmão? Eduardo, e ela está agora com socorro, ela está no médico. E a irmã Brenda também está enferma. Irmã Brenda não, é Carol. A Carol é amiga. Irmã Carol. A Carol está lá acompanhando ela. Então vai entender essa informação, chegou
botou o contrato, porque quem estava lá falou que a Carol passou mal e a Brenda foi liberada para sair com ela. Não, mas o cooperador, sendo a Brenda, Ô, Carol, vamos morar do mesmo jeito. Ok. Mais algum pedido, irmão? Eu e minha família. Eu e minha casa. A minha Vamos casa. orar em favor do meu irmão também, o Lucas. Em favor do Lucas. Em favor também da minha mãe, em nome de Jesus. Os seus pais, seus Vamos apresentar meu pai também, a minha mãe, Davi. Davi. Apresenta também a minha irmã Cleidiane. Eita, glória. Glória a Deus. Também apresento a Sara. O Rosão apresenta a Sara. Amém. Glória pela Sara, nossa linha. Apresento também a mulher de Davi para Deus trazer ela. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. O irmão sabe que foi falado tanto nome aqui, eu não consegui decorar. A única que eu decorei aqui foi meu pai e minha mãe. Louvado seja Deus. Mas o Senhor conhece o endereço de cada um, sabe a necessidade, sabe o que precisa. E eu creio que nesta noite, enquanto eu e você estivermos orando, o Senhor está visitando lá a cada um deles em nome de Deus Jesus. é fiel. Glória a Deus. E hoje eu estava conversando com o filho da irmã Vânia. Ele estava falando que a mãe dela está com suspeita de câncer. Que os irmãos estejam orando pela irmã Orlando, amém? Amém. Vamos orar também, irmão. Pode ser Deus, que é uma doença que só Jesus pode ter misericórdia Glória para a curar. Deus, aleluia. Oramos aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, neste momento, Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Meu Deus, aqui tem uns pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, muita gente enferma. Meu Deus, muita gente, meu Pai, precisando de uma cura, precisando, meu Pai, de uma ajuda. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que você é o Deus da cura. Eu creio que você é o Deus de longe, é o Deus de perto, Senhor. Meu Deus, enquanto eu e a igreja estamos orando de pé, meu Pai, você está visitando. Meu Deus, vai de encontro, Senhor. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor faz, meu Pai. Porque você é o Deus de Deus. É o Senhor do Senhor, meu Pai. Meu Deus, vai de encontro nesta noite também com a minha mãe, meu pai, meus familiares, com os familiares de cada um que estão aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, no milagre ainda. Eu creio que o Senhor continua operando, meu Pai. Você opera no passado, você opera no presente. Você salva no passado, salva no presente. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço aqui nessa noite, visita cada um, meu Pai, daqueles que não vieram. Meu Deus, vai despertando aqueles que estão em casa, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor vem nos avisar aqui nessa noite, vem nos conceder um culto abençoado, um culto ativado, cheio do poder da unção, meu Pai. Aqui nesta noite, meu Deus, eu creio que nesta noite, todos que entrarem por esta porta, meu Pai, vai sair daqui diferente, porque o Senhor vai fazer um acontecer aqui neste lugar. E assim, eu agradeço a oportunidade. Fica por aqui, ó Senhor, fica por aqui, ó Senhor, fica por aqui, ó Senhor, fica por aqui. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos. Na hora aqui que o cooperador Francisco estava aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós também, como obreiros, né, somos desafiados, né? E eu me lembrei, meus irmãos, de uma certa situação. Eu acho que foi do ano de 2007 até o ano de 2011. Glória a Deus. Eu estava trabalhando ali na Rua Marte. Aqui é uma empresa que fazia parte da Breton. E meus irmãos, e eu me lembro quando eu estava no setor ali da marcenaria, né, eu disse para os irmãos, eu cheguei um período ali que eu tinha até aprendido a montar móveis, né? Já sabia ler desenho para se montar um móvel. É uma coisa tão difícil que eu nunca pensei que um dia eu conseguiria ler um desenho para montar um móvel. E aí eu me lembro, meus irmãos, que em algumas ocasiões, louvado seja Deus, eu estava ali esfregando, né, uma folha,
E o móvel, que era de madeira natural, hoje pouco se vê móvel em madeira natural, até porque, meus irmãos, é bem caro, mas muito caro mesmo, né? Um móvel desse, já naquela época, lá já era em torno de 10 mil, 14 mil, 12 mil, isso há 10 anos atrás, né? Hoje, talvez, provavelmente, aí lembrei que o esposo da irmã Odete até trabalha, né? Na Breton. Naquela época, acho que foi o Sérgio que falou para mim que ele trabalhava na Breton, alguém me falou, e eles iam lá retirar, né, o móvel. A gente fabricava e eles iam retirar para vender o móvel, mandar para as lojas. E eu me lembro, meus irmãos, que ali naquele setor, sendo fiel a Deus, né, quantas das vezes, irmãos, eu escutava de um rapaz ali, de um amigo, que ele falava assim: olha, Mateus, você é muito bobo, você é muito besta. Eu falei: mas por que eu sou muito bobo, eu sou muito besta? Ele olhava para mim e falava assim: olha, é que você fica dando dinheiro para pastor, rapaz, você é muito bobo, deixa de ser besta, rapaz. Você fica fazendo hora extra aí, não é pastor que coloca é comida na sua mesa, não. Você fica dando dízimo, esse negócio de dar dízimo, meus irmãos, se conseguir superar. Louvado seja Deus, queridos irmãos, aquele período ali com aquele rapaz que não era crente, que me falava isso constantemente. E aquilo que ele me falava, meus irmãos, entrava por um ouvido e saía por outro ouvido, louvado seja Deus, né? E aquele rapaz, naquele período, ele ganhava o dobro do que eu ganhava, porque ele já era um profissional, eu era meio oficial, e ele já era um profissional. Talvez se fosse hoje, por exemplo, meus irmãos, eu ganharia 2 mil e ele em torno de 4 mil reais. Queridos irmãos, e aquele rapaz sempre falava aquilo ali para mim, né? O diabo sempre usava ele nessa área para ali falar comigo, meus irmãos. E depois eu não sabia, sabe o que eu não sabia, meus irmãos? Que a filha daquele rapaz, meu irmão, ficava constantemente doente. A filha daquele rapaz, ele não saía da farmácia gastando em torno de 400 a 500 reais, porque a filha dele, a filha dele, aleluia, meus irmãos, tinha uma baixa imunidade, e devido àquela menina, se chamava Yasmin. O Cabral até hoje, ele é amigo meu, ele mora ali no Casa Grande, glória a Deus, irmãos. E eu falava: Cabral, você não sabe nem o que você está falando, louvado seja Deus, meus irmãos. E aí depois fiquei sabendo, Eduardo, que a filha dele ficava doente, louvado seja Deus. Ele gastava em torno de 400 a 500 reais mensal, meus irmãos. Ele murmurava nessa área, ele murmurava também, meus irmãos, em outras áreas, aleluia. Mas, queridos irmãos, e eu estando ali fiel, louvado seja Deus, a Deus, irmãos, naquele setor, a igreja que conheceu, que o Valto, ele trabalhava junto comigo lá, congregou aqui também conosco durante uns 2 anos, aleluia. Trabalhei ao lado do Valto, meus irmãos, e eu quero dizer para os irmãos, eu vou lá: Cabral, vigia, rapaz, você não sabe nem o que você está dizendo, rapaz, aleluia, louvado seja Deus. Ele ficava indignado, meus irmãos, com aquilo. Aí eu quero dizer para os irmãos, aleluia, depois eu fiquei sabendo que a menina dele, irmãos, gostava de igreja. Aquela criança pequenininha gostava de igreja. Aleluia, meus irmãos. Talvez hoje a Yasmin deve ter uns 12 anos de idade, talvez uns 12, 14 anos de idade. A menina com baixa imunidade sempre gostava de igreja. Ou a mãe dela levava ela para a igreja, ou algum pai que a sua filha era amiga daquela criancinha, levava ela para a igreja, meus irmãos. Aquela menina com baixa imunidade, queridos, ela foi indo para a igreja, foi cultuando, gostava de ir para a igreja. Que eu quero dizer aos irmãos, aleluia, que Deus, irmãos, começou a operar um milagre na vida daquela criança. Oh, glória a Deus, irmão, por nome de Yasmin. Aqueles 400 e 500 reais
que o seu pai gastava todo mês, irmão, e falava coisas do que ele não sabia e nem que ele compreendia, mas Deus não levou em conta, irmão, a incredulidade daquele homem. Eu quero dizer para os irmãos, hoje a Yasmin, irmãos, ela está saudável em nome de Jesus, e para a glória de Deus, e até hoje aquela menininha, irmãos, ela gosta de igreja, e o seu pai que murmurava, e o seu pai, irmão, que reclamava, aleluia, e queridos irmãos, de vez em quando também acompanha a Yasmin, acompanha também, glória a Deus, e eu louvava naquele setor, irmãos, e quando eu louvava, pregava naquele setor, ele falava para mim: Mateus, aqui não é igreja, aqui você não deve pregar, aqui é local de trabalho. Eu falava assim: lógico que aqui não é igreja, mas vocês falam baboseira aqui 24 horas, será que eu não posso nem falar de Jesus aqui? E glória a Deus, irmão, e fui falando de Jesus ali. Daqui a pouco, meus irmãos, as barreiras, elas foram quebradas em nome de Jesus, meu irmão. E daqui a pouco o nome de Jesus lá na marcenaria ia para um lado, ia para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, irmão, porque ainda que muitas das vezes a nossa fé ela seja afrontada ou apedrejada em nome de Jesus, mas todavia não te envergonhes do evangelho, aleluia, porque ele é loucura para os que perecem e poder para aqueles que creem, aleluia. Hoje o seu pai, irmãos, já não gasta mais 400 e 500 reais com aquela menininha. Ele não me falou, ele nunca tinha me falado aquilo. Glória a Deus, irmão, mas depois eu fiquei sabendo. E sabe como eu fiquei sabendo, meus irmãos? Glória a Deus, a filha dele frequentava a casa da minha tia, porque a minha tia tem uma sobrinha por nome de Rafaela, e naquele período também a Rafaela, ela era uma adolescente, e a Yasmin ia lá para brincar com ela, e minha tia me contou, meus irmãos, aleluia, e eu estou contando para os irmãos o milagre que Deus, irmãos, ele faz em nome de Jesus, aleluia, para a glória do seu nome, queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui também uma saudação com o irmão Sérgio aqui nesta noite, em nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. O irmão Francisco falou sobre Salmos 46. E Jesus ele mandou a gente repetir o número 10, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus. Quão difícil é aquietar, não é verdade? Porque o ser humano, já para dizer assim, falho. Ser humano, falho. E quando ele vai dizer assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, ele vai dizer assim que no verso de número 20 de Tiago, capítulo de número 1, ele diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que é isso que quer dizer? Quer dizer que se eu colocar a mão, Deus tira dele. Não é verdade? Se Deus ele está no controle de todas as coisas, a gente temos que descansar, esperar no Senhor, deixar as promessas dele, que ele é fiel para cumprir. Vou deixar só um versículo aqui no livro de Josué. Vamos lá para Hebreu. Eu estava meditando justamente dessas partes aqui de Deus ele falar que ele estava no controle da sua vida. Deus ele está no controle da sua e da minha vida. Quando ele vai fazer uma promessa a Abraão, no capítulo de número 6, o verso a partir do número 13, ele diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem jurasse. Jurou por si mesmo.
Aí no verso de número 14 ele diz: dizendo certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Aqui ele já está falando das prosperidades, tá vendo? O que ele está falando? Ele está falando de prosperar. Aí quando ele continua, ele diz assim, ó, e assim, olha aqui o segredo da paciência. De novo ele diz assim, ó, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Coloca a sua vida na onde? Senhor, me dê paciência. Conta até 10. 1, 2, 3, 4. Mas é difícil. É difícil, mas é preciso, porque ele olhou e falou assim para Abraão: Abraão, eu olhei você, fiz a promessa para você, mas eu olho que você é falho. E quando eu e você colocamos as mãos, ele tira dele. Para quê? Para que venhamos confiar nele. Somente aqui eu vou pular mais um aqui, é onde ele vai continuar dizendo. Olha aqui, no capítulo de número 10, verso de número 36, ele diz: por que necessitais de quê? Paciência de novo. Para quê? Para que depois que havendo feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. De novo ele vai falar assim, ó: eu fiz promessa para você, fiz promessa para alguém. Aleluia. Tenha paciência. Sou eu quem luto, sou eu quem venço. Quando ele olhou a necessidade de Abraão, ele diz: Abraão, tu é falho, Abraão. Eu te escolhi, mas tu é falho, tu vai falhar. Mas só que uma coisa que Abraão ele tinha, não era apego a nada. E quando ele pediu algo para Abraão, ele não pensou duas vezes em falar assim: eita, Deus me deu essa promessa e agora Deus está pedindo de volta. Saiba de uma coisa: quando Deus ele te pedir algo, é porque maior ele já está com a providência maior daquilo que ele quer te dar. E muitas das vezes ele vai provar o meu e o seu coração. Tem coisas que ele vai te pedir naquilo que ele já te deu. Tem coisas que ele te deu e ele vai pedir de volta. Aí a gente fala assim: não, Deus não pediu não. Eu me lembro disso aqui, como o pastor estava falando aqui de dízimo e oferta. Eu falo de dízimo e oferta para quebrar maldição de lugares onde eu vou visitar. Eu falo assim: você já foi uma vez dizimista, ofertante da casa do Senhor? Ofertante na vida de alguém? Não pare. Sabe por quê? Porque a gente cai na maldição. Cai na maldição. Isso aqui é bem real. Quando eu e você colocamos a mão no arado, eu não sou digno mais. É a mesma coisa que eu e você somos soldados de Cristo. Eu e você não está vendo, mas é uma batalha espiritual tão grande na minha e na sua vida. Tão grande. Aí eu paro de marchar. Ou seja, parei de ser soldado, mas estou na guerra. E quando eu paro de lutar, eu sou ferido. Está entendendo o que Deus ele diz? Porque, quando ele diz de novo aqui, só para encerrar, porque depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, se Deus ele te pede algo para você, faça. Faça a vontade de Deus para alcançar a promessa. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paciência, paciência, paciência. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que hoje é dia de ensino. E quando eu estava meditando sobre a paciência, o último versículo aqui, só isso aqui, ó. Só para encerrar. Josué, capítulo de número 21, verso número 45. A palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou para a casa de Israel. A casa de Israel é você. De tudo que ele falou para você, tudo se cumpriu. Então tenha paciência. Se Deus falou que vai curar, vai salvar, vai libertar, vai fazer, toma posse dessa palavra. Fala: Senhor, eu sou falho igual a Abraão, mas o Senhor jurou por si mesmo, e a tua fidelidade, essa não falha. Amém? Pode louvar a Deus nessa noite e dizer um amém? Aí eu me lembrei de Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Você tem que guardar firme, irmão. Glória a Jesus. Aí o obreiro Sérgio falou sobre paciência. Aí eu me recordo, queridos irmãos, de alguns anos atrás, era uma reunião de obreiro.
E aí o pastor convidou um outro pastor para ministrar. E naquela manhã, meus irmãos, de domingo, o pastor pregou-nos sobre a paciência de Jó. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Como nós choramos em naquela manhã diante de Jesus. Como nós, irmão, glorificamos a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, amados irmãos, naquela manhã. Queridos, a paciência é a chave de tudo. Meus irmãos, glória seja dado ao nome de Jesus, não é? A paciência, ela é a chave de tudo. Aleluia. Meus irmãos, se você não for paciente, você abandona a fé. Se você, irmão, não for paciente, você chuta o balde do ministério, sabe? Vai falar, vou largar é tudo agora. Eu vou largar, vou abandonar é tudo agora, meus irmãos. Meus irmãos, se você, irmão, não for paciente, você sabe, irmão, você pega até no nariz. Louvado seja o nome do Senhor. For paciente, vai falar, não, deixa que o Senhor nos justifique. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, irmãos. Em nome de Jesus, mas vale a pena ser fiel. Queridos irmãos, irmão Eduardo, você pode louvar o hino? Meu amado, você pode louvar o hino aqui para colhermos os dízimos e as ofertas aqui, amém? Então, representando os varões, você vai louvar um hino, glória a Deus, né? Em nome de Jesus. E o nosso irmão cooperador Valdinei, em nome de Jesus, glória a Deus, meus irmãos, vai fazer a leitura para colhermos dízimos e as ofertas aqui nesta noite. Aleluia. O pastor Manuel aqui vai nos dar o ensinamento aqui da parte do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meus irmãos, você crê que Deus, irmãos, nessa noite pode estar fazendo milagres? Aleluia! Em nome de Jesus, meus irmãos. Queridos, se eu for falar quantos milagres, irmãos, que eu já recebi nas terça-feira, irmãos, é algo inacreditável. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ardeu aqui no meu coração, aqui no púlpito, irmãos. Mas eu vou já orar de novo essa semana, porque possa ser, irmãos, que nós possamos fazer aqui um propósito aqui durante as quinta-feiras do mês de junho e julho, o inverno pentecostal, amém? Em nome de Jesus. Fizemos aqui o multiplicando avivamento que Deus colocou no nosso pastor, no coração do nosso pastor setorial, pastor Luiz Ricardo. Agora vai iniciar lá na sede o inverno pentecostal, né? Já viu, irmão? Você sentir calor no meio do inverno, em nome de Jesus. Isso Deus faz, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Mas é o calor espiritual. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Tá frio, irmãos. Lá fora tá frio, mas aqui dentro não tá frio não. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor falando isso do inverno pentecostal, sentir calor no meio do frio. Tem um ditado popular lá no Nordeste, muito antigo, que meu pai sempre falava, que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Eu já ouvi muito essa expressão, quem fala muito dá bom dia a cavalo, ou seja, acaba falando besteira, né, irmãos? Por que eu estou falando isso? O pastor falando isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu a semana passada, na última segunda-feira. Eu fui em um treinamento da empresa que eu trabalho, brigada de incêndio. Só que não foi aqui na empresa não, a empresa alugou um ônibus, a gente foi 30 pessoas para uma chácara no São José dos Campos. Lá o pessoal só faz brigada de incêndio, um local da polícia militar, só envolvido com bombeiros, essas coisas. E na palestra, irmãos, às vezes a pessoa perde a oportunidade de ficar calado, né, pastor? O palestrante falou que tudo que é sólido pega fogo.
tudo que é sólido queima, né? Aí o rapaz falou, a geleira não queima. Ô, irmãos, todo mundo tomou aquele homem por serviu de chacota. Como é que a pessoa vai falar que uma geleira pega fogo? Porque o cara estava explicando que tudo que é sólido é madeira, pega fogo, né? E o cara foi falar, mas geleira não queima. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei, quando a pessoa fala muito, dá bom dia a cavalo, né? Fala bobagem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí junto o frio, o que o pastor falou, o inverno pentecostal, eu lembrei desse episódio. Apesar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, irmãos? Mas tudo é válido. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem vai colher as ofertas, irmão Francisco? O pastor não escalou não, mas aí eu pensei, o Eduardo vai louvar, eu vou ler a palavra, então alguém vai ter que colher. Senão eu já levo a salva, né, irmãos? Livro do Gênesis, capítulo 28, foi falado sobre o livro do Gênesis por esses dias, as promessas que Deus tem feito, que Deus fez. Vamos ver as promessas que Deus fez a Jacó e o resultado da promessa. Né, irmão? O livro do Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa que Deus fez a Jacó, nesse capítulo 28, todo mundo conhece. E Jacó fez esse propósito com Deus, e Deus operou na vida de Jacó. Foi pregado aqui no último domingo a respeito disso. E as coisas que Deus faz, irmãos, é bem feito, amém? Oremos. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, estamos na Tua casa, estamos na Tua presença, agradecendo, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, os dizimistas ofertantes da Tua casa, abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus, mesmo que não tenha, Senhor, que o Senhor dê condição para dizimar e ofertar na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, seja conosco, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E o nosso irmão Eduardo vai louvar ao Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. É muito lindo quando a gente está na direção do Senhor, né, irmãos? Eu falei ali, no meu pensamento, eu falei, se os varões tiverem oportunidade, vamos louvar os sonhos de Deus, né? Que fala de promessa. Mas como o pastor me deu essa oportunidade, por que não louvar eles, né, irmãos? Como Jesus está falando de promessa, né, irmãos? Os irmãos me ajudem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que
vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Acredite na promessa do Senhor, irmão. Glória do Senhor. Esse é meu vontade, em nome de Jesus. Penso aqui, né? Uma coisa vai inspirando a outra. Eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, não tenho certeza, né? Se aconteceu, se é coisa da minha cabeça, se não é, eu não tenho certeza. Eu acho que uns 2 meses atrás, uns 3 meses atrás, um irmão me procurou e falou: pastor, ore por mim, pastor, né? Eu estou precisando de uma bênção, né? E possa ser, pastor, que essa bênção ela pode tanto acontecer como ela não pode também acontecer. Eu falei: o que é, irmão? Ele falou assim: não, pastor, que eu estou sem carro agora devido à compra de um apartamento, né, que eu fiz e tal, e possa ser que o meu pai ele me passe o carro ou não, né, em nome de Jesus. Eu falei: então tá bom, vou te ajudar em oração, vamos ver o que o Senhor Jesus ele vai fazer, aleluia, em prol dessa bênção, irmãos. Eu não sei, mas o irmão Rodrigo está de viagem, irmãos, tá? Rodrigo está de viagem. Você pode louvar a Deus, irmão, e dizer um amém? Amém. Uns 3 meses atrás falou: pastor, estou precisando dessa bênção, mas pode tanto acontecer como não, né? O senhor pode me ajudar em oração, né, nisso e nisso, porque se for da vontade de Deus, esse carro vai chegar na minha mão. Se não for da vontade de Deus, aleluia, ele não vai chegar na minha mão. Meus irmãos, já que a pessoa não está aqui, eu vou contar uma bênção, né? Porque se a pessoa estivesse aqui, eu não iria contar essa bênção, amém, irmão? Para não ficar o que a mão direita dá, a esquerda, amém? Amém, irmão? Só para os irmãos entenderem. Irmã Maria, Deus colocou no meu coração e dá uma bênção para o pastor Luiz, né? Mas a bênção ela foi pela metade, irmão. Por que a bênção ela foi pela metade? Eu não concluí, porque o rapaz de uma loja aonde que eu havia já deixado tudo certo, o rapaz falou para mim: manda ele vir, escolhe a camisa que ele quiser. E, irmãos, eu deixei pago lá em uma determinada loja uma camisa, irmãos, que era feito, irmão Clemente, por um alfaiate. Sabe o que é um alfaiate, irmãos? Ele vai medir, tá vendo? Se você tiver com barriga, ele vai medir de acordo com a sua barriga, o tamanho do seu pescoço, o tamanho do seu braço. Nada vai ficar nem maior e nem menor, irmãos.
E essa camisa daria em torno, irmã Keliane, de R$550. Aí o dono da loja, como que eu tenho lá uma autonomia com ele, falou: manda ele vir, Mateus, e deixa comigo. Meus irmãos, no dia que o pastor foi lá, pastor Luiz Ricardo, o dono da loja precisou de fazer uma viagem urgente para o interior. Aí um outro rapaz atendeu ele. Aí ele falou assim para mim pelo telefone, falou assim: não, Mateus, eu não vou pegar aquilo que você falou, não. O pastor, né, irmão, na simplicidade dele, falou. Ele falou: não, pastor Mateus, eu não vou pegar aquilo que você falou, não. Porque para não pesar o irmão, para não pesar o irmão, não vou pegar. Eu falei: não, pastor, mas não está. Se irmã querendo, se Deus me colocou uma bênção no meu coração, o senhor não está me pesando nada. Aleluia. E o pastor, naquela humildade: não, pastor, senão vai te pesar. Falei: pastor, aí resumindo, irmão, o pastor não conseguiu pegar a camisa, conseguiu pegar só uma calça. Ei, meus irmãos, louvado seja Deus. Quando o pastor, e aí eu fui conversar com ele lá na sede, não, eu falei: não, pastor, já está tudo certo. O único desencontro é que o dono da loja teve que sair, e o irmão que estava lá já estava sabendo, pastor. E o irmão também falou que faltou um pouco de informação, porque o dono da loja teve que viajar urgente quando o pastor foi lá. Meus irmãos, aí o pastor falou assim: não, Mateus, é que eu não vou te pesar, não. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ei, quem lembra, irmãos, quem lembra que a minha lanterna do meu carro estava quebrada do lado direito? Quem lembra? A igreja lembra? A igreja, irmãos, eu abençoei o pastor num dia. Meus irmãos, passou 2 dias, um irmão veio com 2 lanternas traseiras do meu carro, no valor de R$500, irmãos. De 9 falou: pastor, passa aqui na loja e a lanterna é sua, irmão. Sabe o que eu quero te dizer? A bênção que você deseja na vida de alguém é a mesma bênção, irmãos, que Deus vai fazer gerar na sua vida de forma recalcada, sacudida e transbordante. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor não sabe disso, irmãos. O irmão me deu 2 lanternas novas na caixa, que na qual não consegui comprar nenhuma. O irmão falou: passa numa loja e vem pegar as 2 aqui, em nome de Jesus. Você pode louvar a Deus e dizer um amém, irmão? Amém. Pode olhar lá. E sabe quanto que eu dei na lanterna? Nem 10 centavos eu não dei em cada uma dessa lanterna. Falei: quanto que é a lanterna? Ele falou: não, aqui não é nada não, essa bênção aí foi que Deus colocou no meu coração, né? Então o que você planta, irmãos, é o que você colhe, em nome de Jesus. Vamos ouvir o pastor Manuel, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus. Aleluia. Somos gratos a Deus por tudo, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu quero louvar a Deus porque Deus é misericordioso. E vamos meditar, irmãos, aí. 2 Timóteo, 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Desde já agradeço também a confiança a mim otorgada pelo nosso pastor Mateus, porque Deus é o que opera tudo em todos. Amém, meu irmão? Amém. Acharam? Irmãos, acharam? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17. É o quê? 3? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17. Está escrito assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, meu irmão? Amém. Irmãos, eu vou fazer uma oração. Se os irmãos não quiserem acompanhar, fiquem em silêncio. Glória a Deus, Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Meu Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja. Senhor, cada um deles, meu Pai, está de ouvido atento, aberto, Senhor, para ouvir a tua voz. Isso quer dizer que não sou eu que vai falar, é o teu Santo Espírito através da minha vida. Meu Deus, coloca tuas palavras na minha boca, meu Pai. Meu Deus, eu quero, no nome do Santo Jesus, meu Pai, já louvar o teu nome, meu Pai, porque pela fé, meu Deus, eu creio que o Senhor já está curando, já está, meu Deus, tirando as enfermidades do corpo, da alma, os impedimentos, tudo aquilo que não provém de ti, o Senhor já está jogando por terra. E já te louvo por tudo, porque tu és fiel, santo e maravilhoso. Muito obrigado por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmão, louvado seja Deus. Aqui fala sobre a palavra de Deus, sobre porque Deus ele vai nos ensinando e ele vai, como ele ensina, ele tem a capacidade de cobrar, né, irmão? Porque na hora de trabalho eu costumo falar para as pessoas, é o seguinte: ensina o ajudante e tal, ensina, depois você tem a autoridade, sei lá, a capacidade para cobrar de uma forma até rigorosa, né? Mas você não ensina a pessoa, nem sabe, nem viu ainda, você não pode. E Deus é especialista, irmãos, em cobrar de nós aquele que nos ensina. Por quê? Porque Deus nos chamou para dar fruto. Deus nos deu, irmão, todos os recursos para nós produzirmos fruto na sua obra. Todos. Então ele pode cobrar de nós. Aqui, nessa passagem aqui, ele fala sobre o versículo 14, fala: tu, porém, permanece naquele que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Nós estamos aprendendo de quem? Com quem? Irmão, nós aprendemos uns com os outros, mas principalmente do Senhor. É porque o Senhor, Deus, nós podemos ver aqui, a igreja do Senhor aqui na terra é o seguinte: por exemplo, o obreiro, tem pessoa que não concorda com isso, mas a realidade é essa: o obreiro, para ele ser consagrado, ele tem que ser consagrado aqui na terra pelo homem, pela autoridade da igreja. Então, isso vem de quem? Vem da Bíblia, vem da palavra do Senhor. Então a Bíblia, ela é repleta de instruções para que todo homem seja pronto para toda a boa obra. Então, irmão, quando nós vamos, por exemplo, irmão, como é que eu te ensino, eu sou mais falar da Bíblia do que as minhas próprias palavras. Por exemplo, como é que eu te ensino, por exemplo, se for lá para Provérbios capítulo 25, versículo 4, fala: tira da prata a escória e sobrará vaso para o oleiro, para o ouriço. Quer dizer, eu tenho que me limpar, né, irmão? Porque tem coisa que é Deus que faz. Mas muitas coisas Deus vai mostrando para mim. E eu, irmãos, de posse de vitória, me arrependendo, por exemplo, quer dizer, Deus vai mostrando para mim onde estou errando, eu confesso e deixo. Quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia do Senhor. Amém? Então nem tudo Deus vai fazer. É como aquela frase que a gente usa aqui na terra. Nem tudo vai cair do céu, ou cair de mão beijada. Deus sempre, irmão, nós trabalhamos junto com Deus. Nós somos parceiros de Deus. Deus tem um prazer, irmão, de nos delegar tarefas. E o maior prazer de Deus também é que nós sejamos obedientes à sua santa palavra. Então nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. A Bíblia, ela é odiada pelo mundo, mas ela é crida pelos cristãos. Louvado seja Deus. Então, no período de 1600 anos, por mais de 40 homens, essa Bíblia foi escrita. Homens de cultura diferente, lugares diferentes, mas, irmãos, a gente pode ver aqui a perfeição, tudo se acasala. Louvado seja Deus. Eu não sei se um autor lia alguma coisa do outro autor, por exemplo, que Pedro se refere, Pedro se refere ao justo Ló. Há quem diga que Ló saiu daquela situação de Sodoma, naquela situação de ficar para trás dos genros. Há quem diga que ele não ganhou o genro para o rei dos céus, porque ele era escarnecedor. Na verdade, irmão, não é Pedro, o apóstolo Judas, quando se refere a Ló, ele fala justo Ló.
Então, se o Ló era justo, ele era escarnecedor. Amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus ela nos abre o entendimento, irmão, porque quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos o sentido iluminado, a mente iluminada, porque nós vivemos em trevas, nós somos nas trevas. Quando nós aceitamos, recebemos Jesus como Salvador, Senhor e Salvador da nossa vida, irmão, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus não é luz. Ele é luz e ele já ilumina. O Espírito Santo de Deus, ele é água, já limpa. O Espírito Santo de Deus, ele é óleo, já vai nos ungindo, louvado seja Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, então nós já somos selados para a promessa. Amém, irmão? Então nós já somos propriedade de Deus. Aí vai se cumprir em nós, dependendo de como nós andarmos na presença do Senhor. Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Louvado seja Deus. Então o importante é isso, que nós éramos nossos. Está vendo? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou. Então, irmãos, o fato de Deus ter nos amado como fala? É onde nós somos bem-aventurados. Porque como Ele nos amou, mesmo nós não merecendo, Ele se voltou para nós. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu nunca tive revelação de Deus nesse sentido, mas eu ouso falar. Eu ouso. Eu tenho ousadia de falar. Se nós tirássemos o nome Jesus ou Cristo, eu poderia dizer que Deus enviou para nós, vamos esquecer um exemplo, vamos esquecer que Cristo ou o nome de Jesus. Deus enviou para nós o melhor. Quer dizer, a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho, o unigênito. Deus enviou para nós o melhor. Então, Cristo representa o melhor. Deus é magnificentíssimo, Ele sustenta a terra sobre o nada. Lá no livro de Jó, capítulo 38, fala que os raios, a gente vê os raios caindo aí, mas não cai de qualquer forma, não. A Bíblia fala que os raios se apresentam a Deus e fala assim, eis-nos aqui. Aí a Bíblia fala que Deus manda os raios para aqueles objetivos. Então, está vendo, irmão? Com Deus tudo é ordenado, louvado seja Deus. E nós, irmão, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, aí sim, nós temos uma vida regrada, temos uma vida, aí pronto, aí nós, como nós acabei de falar, nós somos o Senhor, aí sim, já vi o controle de Deus, porque eu já não posso mais falar o que eu falava, como eu falava, eu não posso ir para onde eu ia, eu não posso fazer o que eu fazia. Por quê? Porque o Senhor habita em mim, estou falando que Ele habita em mim. Se Ele habita em mim, o templo já está limpo, entendeu? Não havia de lugar imundo, não é isso? Irmãos, aquele é como uma vez eu falei sobre o rancor. Por exemplo, se eu tenho rancor no meu coração, Deus não está no meu coração. No coração que tem rancor não cabe Deus. E se Deus está no meu coração, não cabe o rancor, não cabe nada que não presta, porque onde Deus está é o suficiente. Amém, irmão? Então, está vendo? Tudo isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos conforta. Irmão, que coisa maravilhosa. Você está, por exemplo, Salmo 119, sabe, a pessoa que. Pronto, deixa eu falar um negócio aqui. A pessoa que fala que esse negócio de ter versículo gravadamente não edifica nada. Irmão, uma coisa eu falo para você, ajuda muito, porque eu leio a Bíblia, você lê a Bíblia. Então, nós vamos lendo a Bíblia, nós temos mente sadia, a gente vai gravando as coisas. E quanto mais você lê a Bíblia, a situação que, se não tivesse uma Bíblia, você pregaria a palavra. Por quê? Como você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai fazendo você lembrar. Onde eu quero chegar, por exemplo, o Salmo 119, versículo 50, fala assim, esta é a minha consolação na angústia. Esta é a minha consolação na angústia. Qual que é? Saber que a tua palavra me vivifica. Eu estou angustiado, eu estou atribulado, vou para a palavra me vivifica. Ai, vamos fazer maravilhoso. E sabemos que o Salmo 119, se a gente observar, ele é todo voltado exclusivamente para a palavra, a Bíblia, né? a palavra, que a palavra é o próprio Senhor. Então, irmãos, quando a palavra de Deus ela é falada, louvado seja Deus, todos se calam, louvado seja Deus. Então, mais uma de Bíblia, de palavra. Lá na primeira epístola do apóstolo Pedro,
do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, fala que 3 são os que testificam no céu. O Pai, a palavra com P maiúsculo, que é, no caso, a palavra Jesus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. É porque às vezes a gente faz confusão, porque Jesus isso, Jesus aquilo, Deus... Irmão, Deus é Jesus, Jesus é Deus. Aleluia. Acabei de falar, não foi? Se a gente for lá para 1 João também, capítulo 5, versículo 20, vai falar assim que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, ó, irmão Sérgio, põe para mim, por favor. Apocalipse 21, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos por Pai e Deus, não é isso? Aí Jesus fala que é nosso Pai, então, que negócio é esse? Que confusão é essa? Então tem coisa, irmão, na Bíblia. Por isso que a pessoa tem que se converter ao Senhor, por isso que Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer da água do Espírito, rapaz. Então se Jesus falar assim, você é natural, você não sabe de nada. Você tem que ter o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda até as profundezas de Deus. É Ele que nos revela. É Ele que nos revela. Ó, tá vendo? Jesus Cristo falou assim, ó. Quem vencer, que nós sabemos que essas palavras em Apocalipse não é de Deus Pai, não é isso? Não é Deus Filho, Jesus? Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus. Ó, Jesus, tá vendo? E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus. Tá vendo? Então, irmão, às vezes a gente faz confusão porque Jesus existe, Jesus aqui. Irmão, Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo é Deus. Então louvado seja Deus. Tudo seja Deus. Aqui, ó. Eu marquei aqui umas coisas de suma importância. Sobre a grandeza do amor de Deus, irmão. É através da palavra do Senhor nós sabemos que a salvação ela é promovida por Jesus. Então a salvação é promovida por Jesus. Porque, irmão, é tão interessante o negócio da palavra, por exemplo. Olha só que perfeição. Se eu prego a palavra, quando eu prego a palavra, eu estou pregando Cristo. Mas quando eu prego Cristo, estou pregando a cruz. Aleluia, Jesus. Quando eu estou pregando a cruz, eu estou pregando a salvação. Aleluia, Jesus. Quando eu estou pregando a salvação, eu estou pregando a justificação. Aleluia, Jesus. A justificação, o que é a justificação? Irmão, a justificação não é por obra, não é por nada, é pela graça. Tá vendo? Que coisa. Então quando eu faço uma coisa, vai se juntando outras. Vão se aglomerando outras. Tudo para nosso conhecimento. Louvado seja Deus. Deus, aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia! A salvação provém de Jesus, não foi o que eu falei? Fiel. Então, ó, nós sabemos que Jesus fez uso da palavra, não foi? Mateus 21, 42, tá fácil aí, irmão Sérgio? Se você marcar aí, fica mais prático para nós. Mateus 21, 42. Sim. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Tá vendo? Então, Jesus fez uso da palavra, não foi? Assim como quando ele foi tentado por Satanás, ele fez uso da palavra. Outra coisa que nós aprendemos ali em Lucas capítulo 4, o Mateus capítulo 4 também, sobre aquela tentação, nós vemos, irmão, que Jesus é 100% Deus, 100% homem. E ali ele venceu Satanás, foi como homem. Como homem. Então, quer dizer, nós temos, irmão, através da palavra de Deus, nós vencemos o inimigo da nossa alma. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem tudo que nós precisamos. Aleluia, para que nós glória a Deus. não venhamos cair no abismo. Então, quando o inimigo da nossa alma ele vem com artimanha para cima de nós já temos a mente iluminada pela palavra. Porque além de nós estarmos lendo, que é bom, muito bom, a Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que é bom, irmão, eu mesmo quando trabalho porteiro, na igreja, eu achava até bom quando tinha, como fala, porque eu sempre trabalhei de olhos abertos, de olho no pastor, porque o pastor sempre percebia alguma coisa, de olho no pastor, de olho de lado, de olho nas irmãs, porque às vezes a irmã vai cantar, tá com a criança, eu corro lá, levo água para alguém e tal. E outra coisa que eu gostava muito, é quando na hora da palavra não tinha impedimento, não tinha problema nenhum, que eu ficava me alimentando da palavra. Então por quê? Mas você tem que se alimentar, irmão. Coisa boa é quando a gente tem atenção à palavra de Deus. Glória então a Deus. Nós temos atenção à palavra de Deus, as travas vão se dissipando, irmão. Aleluia. Aí as artimanhas de Satanás vêm, mas não tem como ser enganado, por quê?
porque nós estamos ligados com o céu. Amém? Meu tempo está quase acabando, mas vamos chegar lá. Outra coisa que Jesus fez foi interpretar as Escrituras. Como que ele interpretou? Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 42. Vê o que está escrito aí, irmão Sérgio. 44. Porque sabemos que a interpretação da Bíblia, segundo a palavra de Deus, só e Pedro, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus escreveram movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, o que está escrito aí em 44, 48, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. 45. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão teis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito Pai que está nos céus. Então, irmão, a palavra de Deus, ela vai Glória a Deus. contra a mão do céu. Eu sou bom porque, como fala, eu mereço aqui o carinho dos irmãos, porque eu tenho mais dinheiro, é porque eu sou mais bonito. Com Deus é diferente. Louvado seja Deus. Uma vez eu citei aqui na escola dominical, eu cito aqui de novo. Se eu e a Neuza e eu, fomos a uma instituição aí que tem criança para fazer doação, para adoção, e eu disse, vamos adotar uma criança. A gente vai num lugar que tem várias crianças, com certeza, nós vamos procurar aquela que a olhos humanos é perfeita, com saúde, entendeu? Já Deus, irmãos, escolheu um material tão frágil que somos nós, mas ele aperfeiçoa, viu? É frágil, quebra, mas se precisar ele arruma. Glória a Deus. Mas ele vai cumprir, irmão, ele vai cumprir. Ele começou, segura firme aí, irmão. Ele começou, ele é fiel para ir até o fim. Amém? Então Jesus interpretou as Escrituras e executou as Escrituras. Como que ele executou? Irmão Sérgio, Isaías capítulo 61, versículo de número 1. Amém? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Está vendo quando eu falei da unção? Quando a gente aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus já vem sobre nós, e nós já fomos ungidos, selados por Ele, para o dia da redenção. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Está vendo, irmão? Então Jesus é aquele tipo. Jesus é o modelo por excelência em tudo. Em tudo. Então, Jesus, antes mesmo de mandar a gente fazer todas as coisas, ele já deu um bom exemplo. Amém? Ele curou, libertou, salvou. Sabia que o Judas não era, igual eu falei no Maranhão, não era bobisco, mas não o expulsou, deixou. Ele fez igual prega na sua palavra. Rapaz, é o seguinte, no Maranhão tem joio? Tem joio? Tem joio? Pode deixar. No dia da consumação do céu, porque se ele for arrancar hoje, por exemplo, o irmão Sérgio está dando trabalho. Então, se eu for corrigi-lo aqui, dependendo do tratamento que eu vou dar nele, posso até tirá-lo da frente dele. Então deixa, vai, tem paciência com ele, assim como eu tive com Judas. E um dia ele vai se converter verdadeiramente. O irmão Miguel gostava de falar assim para mim. Irmão, não. No dia que eu me converter, ele fechava, no dia que eu me converter, como vai ser glorioso. No dia que eu me converter. Então deixa, irmão, louvado seja Deus. Assim ensina a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor ela foi muito importante, irmão, na reforma primitiva, na igreja primitiva, na reforma protestante. Porque na igreja primitiva nós sabemos, irmão, que o que estruturou os crentes foi a palavra. Então, a partir do Atos capítulo 2, quando veio aquela descida do Espírito Santo, aqueles irmãos foram capacitados para fazer a obra do Senhor, porque eles foram cheios do Espírito Santo, receberam a virtude do Altíssimo. Louvado seja Deus. E a partir daí, irmão, louvado seja Deus, pode ver que a vida daqueles homens era estruturada na palavra de Deus.
É tanto que a dos apóstolos, eu não lembro qual o capítulo, deve ser o 3, fala que e todo dia o Senhor acrescentava vidas para serem salvos. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo a obra do Senhor. Faz a obra aqui, evangeliza, tal. Aí o Senhor, o que é que Ele faz? Ele manda as pessoas para se converter aqui. Então, por isso o mérito não é meu. Tudo é o Senhor. Aleluia. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Ele que executa. Glória a Deus. O irmão Sérgio é dizimista, mas é Deus que toca para dizimar. Pode ver lá naquela passagem, naquele tempo do rei Davi, construir aquelas coisas lá. A Bíblia fala que Deus é que tocava no coração das pessoas, fazia as pessoas voluntárias para doar ouro, prata, ferro, bronze, tudo que precisava para a construção. Louvado seja Deus. Mas só que é o seguinte, o que nós fazemos aqui, a igreja faz aqui, pediu a colaboração dos irmãos, não é errado pedir. É que nem tem um determinado pastor que falou, não, irmão, quando a pessoa prega, fica fazendo apelo, não precisa, isso é errado. É errado não, você tem que oferecer. Tem que oferecer, louvado seja Deus. Quantas pessoas nos ofereceram? Agora eu tenho que... Não, você tem que oferecer, vem aqui. Vem aceitar Cristo como Salvador da sua vida, que Ele tem o melhor para a sua vida. Tem o melhor para você. E tem novidade de vida, louvado seja Deus. A Bíblia é tão linda que... eu acho que é Romanos capítulo 6, versículo 4, fala sobre novidade de vida. Depois Romanos capítulo 7, versículo 6 fala sobre novidade de espírito. E aí, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu nem estou olhando aqui o que eu marquei aí, irmão. Porque a Bíblia inspira a gente. Glória a Deus. Seja Deus. Ó, Romanos capítulo 6, versículo 4 fala assim: de sorte que fomos sepultados com Ele. Como que nós fomos sepultados com Ele na morte do batismo? Irmão, como foi que Jesus falou para Nicodemo? Tem que nascer da água do Espírito, né? Que nem domingo passado, o irmão Júlio tinha morrido, né? Domingo passado ele foi sepultado, mas ressuscitou com Cristo. Glória a Deus. Domingo passado ele desceu as águas batismais e desceu com Cristo. Para quê? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, lembra que eu falei que o irmão Júlio morreu? Pela glória do Pai, assim andemos nós também novidade de vida. Está vendo? Agora Romanos capítulo 7, versículo 6, que eu acho que é isso. Novidade de espírito, e não uma novidade da letra. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para, de novo falar de morte, para aquilo que estávamos retidos. Amém? Porque o Senhor vai tirando, Ele vai tirando. Nós estamos retidos, estamos presos, Deus vai libertando, Deus vai tirando, Deus vai podando a árvore, louvado seja Deus. Cada dia. Tem coisa que Deus já tira por Ele mesmo, tem coisa que Deus vai mostrando para nós, uma coisa que Deus espera de nós, irmãos, é o reconhecimento que nós necessitamos dele. Então, por isso que Deus permite eu ver o que está errado em mim, para eu confessar e principalmente deixar, para que eu alcance misericórdia. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Está vendo? Então, por que o Espírito Santo de Deus fez tudo isso conosco? Para que a partir de agora nós andemos em novidade de vida e em novidade de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, o que eu marquei aqui? Louvado seja Deus. Sim, irmão. Uma coisa que eu estava observando, que nós somos beneficiados pela reforma protestante. Irmão, né? Que a reforma protestante foi século XVI, né, pastor? Século XV, né? 15, século aí. 15 em diante, né? Aí nós aprendemos com a reforma protestante que ela afirmou que tem que haver os seguintes preceitos. Por exemplo, nós os cristãos, nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Você já ouviu essa frase? E eu não sabia que veio da reforma protestante. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é isso? Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus, em sua infinita bondade, louvado seja Deus, Deus sempre arruma, Deus sempre tem uma válvula de escape. Por exemplo, a gente fica imaginando se levantaram leis aqui nesse país que não podemos mais pregar a palavra, mas Deus não perde para as trevas, louvado seja Deus. Então, nesse sentido aí, eu poderia me preocupar assim. Hoje nós temos a liberdade de fazer isso com mais frequência. A gente é muito omisso
o que é omisso, deixa de fazer o que tem que ser feito. A gente é muito omisso. Aí se chegar esse tempo, a gente vai lamentar, que nem em 2020, certa pessoa, irmão, essa pandemia deveria acabar logo para voltar para a igreja. E a pessoa já não era frequente. Aí a pandemia foi e a pessoa continuou. Aí eu ouvi de outra pessoa, no mesmo período foi, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E a pandemia passou e a pessoa não está na igreja, nem aqui nem em outro lugar. Mas não precisa citar não, que é indecente. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmão, eu gostaria também nessa noite, deixa eu ver aqui se eu... Sim, e a autoridade da palavra na igreja? A palavra tem autoridade na igreja, louvado seja Deus. Os obreiros, irmãos, eles são formados, né? Eles são formados através da palavra, eles são fundamentados na palavra. Os obreiros, a autoridade, nós temos que ter o obreiro, o crente, ele aprende e ele tem que aplicar a palavra. Como é que eu aprendo? Como é que eu aplico a palavra? Irmão, tudo aqui, lembra que nós lemos aqui, que Jesus falou, dá o que eu te pedi e tal, lá em Lucas, fala sobre isso aí, dá o que eu te pedi, não fuja de quem te pede emprestado, e se alguém tomou a tua túnica, dá também a capa, é assim. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 1, fala assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como é que a gente imita Deus? É sendo infiel, é sendo injusto, é odiando o irmão, não tendo paciência. Então, como é que eu imito Deus? Irmãos, é amando o irmão, é suportando o irmão. Tudo que eu estou falando aqui é difícil. Você fala assim, você está pregando aí, mas você não faz isso. Mas a gente faz um esforço e Deus sabe a intenção do nosso coração. Aí o Espírito Santo de Deus nos ajuda e a gente chega lá. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, ó. A palavra de Deus, ela promove avivamento. Por exemplo, se nós formos lá para o livro de Esdras, eu não lembro qual o capítulo, deve ser o capítulo 8, onde ele leu a lei, que no caso a lei é a Bíblia. Ele leu a lei, vamos fazer para o dia de hoje, das 8 da manhã ao meio-dia, e houve um grande avivamento. Pode ver lá, eu não lembro qual o versículo, mas é capítulo 8. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela promove o avivamento. A oração, quer dizer, tudo junto, né? Oração, o jejum, mas nós estamos aqui nessa noite tratando sobre a palavra, porque ela é soberana. Se nós formos lá para o Salmo, já que eu não lembro, eu vou ler lá. O Salmo 100, não, foi, irmão Sérgio. Salmo 138, versículo 2. Acho que é isso mesmo. Salmo 138, versículo 2. Para eu terminar aqui, que já meu horário já esgotou. Amém, irmão? Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Está vendo? Glória a Deus. Peraí, a palavra de Deus acima do nome de Jesus? Acima do nome de Deus? Não, porque a própria palavra é a palavra do próprio Deus. A palavra é o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então a Bíblia, irmão, louvado seja Deus. Nós nunca vamos entender a Bíblia naturalmente, porque a Bíblia explica a Bíblia. Louvado seja Deus. Amém? Então assim, deixar aqui uma sobre a palavra. Davi, lá, se não me engano, segundo Samuel, capítulo 23, se não me engano, está escrito o título assim, as últimas palavras de Davi, o título, capítulo 23. Aí capítulo 23, versículo 2 fala assim, qual o versículo? Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Amém? Davi falou assim, o Espírito do Senhor falou por mim. 23, 6. Segundo Samuel 23, versículo 2. Eu acho que é isso mesmo. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Tem tradução que é passado. O Espírito de Deus falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Amém? Então, irmãos, outra coisa. Louvado seja Deus. Não foi Deus que criou o homem? A Bíblia fala em Gênesis e tal, que ele criou o homem. Aí como é que a Bíblia fala que o Espírito Santo me criou? Por exemplo, Jó 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4 fala assim.
Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então o Espírito do Senhor me fez, não foi Deus que me fez? Está vendo como que é? Então Jesus aqui está provando aqui nessa noite. Só esse pouquinho que nós lemos aqui está provando que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, uns fazem confusão, outra porque tem dúvida, né? Mas louvado seja Deus, Deus vai nos dando inspiração, irmão, louvado seja Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Então a palavra do Senhor ela tem que fazer parte da pregação, do culto. A palavra de Deus ela tem que fazer parte do ensino da igreja, louvado seja Deus, porque é o seguinte, quando eu prego, irmão, olha só, a pregação ela promove a salvação, porque quem ouve, a tendência é aceitar Cristo como Salvador. A pregação ela promove a salvação, e o ensino, que também não pode faltar. Por exemplo, eu pregando aqui, o cooperador Francisco aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Aí ele vai participar da igreja, dos cultos, do ensino, da escola dominical, do nosso aconselhamento, isso chama ensino. Então ele aceitou Jesus como Salvador, foi salvo, a palavra produziu a salvação dele, não é isso? Foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. E o ensino vai educá-lo espiritualmente, ou seja, vai conduzi-lo a santificar cada dia. Cada dia ele vai melhorando, porque na presença de Deus nunca está bom. Nós temos sempre, Deus tem que estar sempre nos mostrando um patamar, mostrando que nós devemos, irmão, podemos melhorar. Amém? E para terminar, irmão, eu gostaria, faltaria entregar o microfone para o pastor Mateus. O irmão, eu não lembro bem não, mas deve ser Provérbios 22, versículos 17 ao 21, parece. Lembra que eu falei para vocês que Deus cobra de nós? Olha, eu te ensinei, rapaz. Isso. 17, versículo, acho que até o 22. Ó, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicarem todas elas aos teus lábios. Está vendo que não é só ler, não é só ouvir, tem que praticar? Porque se não pratica, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicarem todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja onde? Em quem? No Sérgio? No pastor? Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi. Aqui, ó. Onde foi que Deus escreveu isso aí para nós? Ó. Aleluia, Jesus. Porventura não te escrevi excelente coisa, aqui tem excelente coisa, acerca de todo o conselho e conhecimento, para quê? Olha lá, 21. Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder palavras de verdade aos que te consultarem. Amém, meus irmãos? Está vendo? Louvado seja Deus. Essa é a poderosa palavra do Senhor. Então, eu Aleluia, sempre estou falando para os irmãos que eu tenho um estilo diferente de pregar, mas eu tenho certeza, irmão, que o Senhor, na pessoa do Espírito de Deus, abriu sua mente. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Louvado seja Deus. Deus, além de ter aberto nossos entendimentos, nós estamos saindo aqui de porta de vitória. Irmão, louvado seja Deus. Eu creio na cura do irmão, na cura da irmã, louvado seja Deus. Então me possa aí, irmão, louvado seja Deus. É assim, eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Você pode louvar ao Senhor nessa noite. Você pode dizer um amém, meus irmãos. Aleluia. Glória seja dado ao nome de Jesus. Né? Então, o pastor Manuel aqui nos aplicou. Deus abençoe o cooperador Valdinei, que está indo trabalhar agora. Glória a Jesus, meus irmãos. Deus abençoe aqui o pastor Manuel, né, que nos trouxe aqui Glória a Deus. o ensinamento em 2 Timóteo 3, versículo 14, né?